Coletiva de Felipe Luiz após vitória do Flamengo na Copa do Brasil. Danilo se irrita com perguntas sobre seleção. Zagueiro do Lille, cria da base, diz que tem desejo de voltar para o Flamengo. Boto, a Flá TV, disse como anda as contratações. Aliás, falando em contratações, tem 2 retornos próximos de chegarem no Flamengo. Não sei se é para reforçar, mas estão aí, estão chegando. E tem Luigi, do Palmeiras, falando sobre o clássico de domingo, que eu não tenho dúvida, tá agitando os bastidores do campeonato, não? Ah, com certeza. Fala, galera rubro-negra! Estamos chegando com mais um vídeo aqui no canal Camisa 10 da Nação. O seu, o meu, o nosso canal de notícias e informações do Flamengo. Esse Flamengo que a gente tanto ama. Mas antes de começarmos com as notícias, gostaríamos de pedir a você que acompanha o nosso canal e ainda não é inscrito, para se inscrever aqui embaixo no botão inscreva-se, ativar o sininho da notificação, porque assim, sempre que postarmos um vídeo novo, você será notificado e, claro, deixar também o seu like e o seu comentário, porque isso ajuda demais o nosso trabalho e é muito importante para nós. E como sempre falamos, galera, é rapidinho, papum. E deu. Assim é. Bom, bora começar então com as notícias. Vamos. Galera, primeiro eu vou falar sobre esses jogadores que estão retornando. Imagino que vocês até saibam de quem que eu vou falar. Primeiro, Alcaraz, que, sinceramente, primeiro eu achei precipitada a atitude do Flamengo em emprestar o jogador. Entendo que estava sendo movido a dinheiro, essa necessidade de tentar vendê-lo. Legal. Outra é a sacanagem do Everton com o Flamengo. O Everton, em dados momentos, demonstrou interesse na contratação em definitivo. De repente, abriu mão disso e, a não ser que o Flamengo ou empreste novamente o jogador ou venda em definitivo para outro clube, a tendência natural é que ele retorne. Frigir dos ovos. O Flamengo perdeu aí alguns meses com esse atleta que poderia ter rendido uma evolução dentro do próprio Flamengo e até mesmo em momentos críticos que nós tivemos, ser utilizado. Não é verdade? Verdade. Perca de tempo. Perca de tempo. Outro, aí é Vitor Hugo, que outro dia, inclusive, falaram que o Felipe Luiz havia dito que não contava com esse jogador, em uma coletiva ele foi e desmentiu. Como não deu certo também esse empréstimo que, sinceramente, nunca ficou muito claro o porquê dele, indo para o Göztepe da Turquia, agora também está de volta a partir do instante que o clube disse não ter interesse na continuidade do atleta. E também tem uma terceira situação, que é a de Jorginho. Afinal de contas, o Arsenal vai enfrentar o Wolver nessa próxima rodada, que acho é a última do campeonato inglês. E caso ele não seja selecionado para jogar a partida, ele já automaticamente pode ficar livre e, de repente, está antecipando a sua chegada para o Mengão. Vamos ver, né? O Mundial tá aí. Algumas coisas diferentes acontecendo, né? Isso é verdade. Bom, galera, seguindo com as notícias, com a vitória do Mengão ontem por 4-2, o time garantiu a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil. Mas apesar do bom resultado na noite de ontem, a parte ofensiva do time vem sofrendo muitas críticas. Na coletiva após o jogo, Felipe Luiz foi questionado sobre isso e rebateu essas críticas. Ele disse o seguinte: a crítica ao meu trabalho sobre a falta de efetividade, eu não chuto no gol, já chutei, mas também não fazia gol. Eu acredito que não fizemos gol contra o Botafogo porque existe uma qualidade defensiva no time deles. No caso, o Botafogo do Rio, tá, galera? O adversário também joga. O Juventude, o Corinthians e o Botafogo da Paraíba nos deram certa facilidade, alguns espaços que aproveitamos e fizemos os gols. O jogo fluiu com mais naturalidade e mais facilidade depois do primeiro gol. Mas o nível do adversário também fala muito. Bom, perguntaram também ao Felipe sobre o Juninho e a sua adaptação no elenco. E ele respondeu: vejo o que os jogadores falam no campo. O Juninho já teve momentos bons, fez gol na final do Carioca, entrou e foi importante em alguns jogos, e para mim é isso.
O jogador que joga 5, às vezes é mais importante do que joga 85, porque ele entra e é capaz de fazer um gol e entrar para a história nos últimos minutos. Então não está na quantidade, mas na qualidade dos motivos. O Juninho está no período de adaptação, não está no seu melhor momento, mas estamos aqui para trabalhar e dar apoio para que ele possa ser o Juninho que a gente espera dele. Quer comentar? Eu gostaria sim. Primeiro, galera, a gente jogou na Copa do Brasil com um time de terceira divisão. Dentro de campo são 11 contra 11, mas a qualidade técnica ela deveria falar mais alto todo o tempo. E o jogo morno que o Flamengo anda fazendo ultimamente, acho que é o que mais incomoda nós torcedores. Com relação ao Juninho, ainda ontem na live, de verdade, ele aparece tão pouco. E quando aparece, é tão inoperante dentro de campo que eu até achei que ele tivesse vindo junto com o Alcaraz e com o Plata no meio do ano. De verdade, tão sumido que ele é. Até teve um seguidor nosso que corrigiu falando que chegou no início do ano. Para vocês verem que diferença faz Juninho no Flamengo que o Felipe julga ser tão importante. Bom, galera, o Felipe também falou sobre o Lohan, mais precisamente sobre o seu retorno ao time profissional. Ele disse o seguinte: falei do Lohan em 2 perguntas na última coletiva e antes do último jogo. É o que falo sempre, falem no campo. Não importa se tem 16, 17, 36 ou 37. Quem estiver melhor terá minutos. O Lohan está muito bem no sub-20, hoje teve minutos e foi bem. Gostei dele no jogo. Tem de continuar jogando bem, não pode relaxar. Se relaxar um treino, um jogo, eu estou vendo tudo. Os jogadores falam no campo e quem é mais regular e joga melhor, mais minutos vai ter. Quem não está tão bem, não terá tantos minutos. Simples assim. Eu só não entendo a questão do Michael. Será que para ele esse pensamento do Felipe não serve? O Felipe tem alguns conceitos meio estranhos, né? Bom, galera, agora é aquele momento de, virar a chave. Temos feito isso ultimamente muito, né, galera? Domingo temos o jogo contra o Palmeiras e o Felipe também falou sobre esse duelo. Ele disse: jogo muito importante, grande rival, um dos maiores elencos do Brasil também. Temos um respeito muito grande um pelo outro. Clássico moderno do futebol brasileiro. Esperamos ver um grande futebol. Tem muita coisa em jogo. No final, são 3 pontos. Sem dúvida, o Flamengo vai para ganhar e esperamos fazer um grande jogo. Que assim seja, né? A expectativa é essa e só um pitaco rápido, galera. Com relação ao Lohan, eu entendo que a mesma coisa que aconteceu com o Wesley ser apadrinhado pelo Gerson e colocar o menino nos eixos, alguém do Flamengo tinha que apadrinhar o Lohan. Futebol ele tem. O problema dele é o extracampo. Com relação a Matheus Gonçalves, mais uma oportunidade infelizmente desperdiçada. E com relação ao Joãozinho zagueiro, uau! Menino joga muito, bem trabalhado, é um diamante a ser lapidado, mas com um futuro muito bom à frente. E seguindo, falando sobre contratações, Boto ontem falou a Flamengo TV. E galera, uma coisa já ficou claro, viu? Ele é papum e deu, não tem essa de ficar encebando para ficar falando sobre determinado tema. E ele disse o seguinte: como estão as contratações? Tá assim, todo o processo e seleção de monitoramento e discussão interna já está finalizada, que o Flamengo já tem os alvos identificados. Agora, eles não divulgam para não ser atrapalhada as negociações. Bom, a gente sabe, né, que quando surge um nome, galera, é urubu na caniça. É todo mundo falando sobre o tema. Com o objetivo de deixar o Flamengo mais forte, sabemos exatamente o que queremos. Já estamos em negociação e qualquer nome ventilado pode prejudicar, como disse há pouco, as negociações que o Flamengo está tratando. A gente vê e aborda vários nomes, mas na verdade, galera, o que anda rolando é bem isso que o Boto expôs. O que está sendo negociado de verdade, a gente só vai descobrir na hora. Eu acho que às vezes eles até soltam por querer alguns nomes só para desviar. Desvencilhar. Muito bem, é isso mesmo. Bom, galera,
seguindo com as notícias, ainda falando sobre o jogo de ontem, apesar do bom resultado, o nosso zagueiro Danilo, autor do primeiro gol da partida, demonstrou insatisfação ao deixar o gramado no intervalo do jogo. Perguntaram a ele sobre o seu nome na pré-lista da seleção brasileira. Ele respondeu, mas ele falou também sobre a atuação defensiva do Flamengo no primeiro tempo. Ele disse o seguinte: a seleção hoje importa 0 ou menos. Quanto ao nosso comportamento hoje, independentemente do primeiro resultado e com todo respeito ao Botafogo, a gente tinha esse objetivo de entrar concentrado e pressionar eles o tempo inteiro. A gente conseguiu, mas o gol temos que nos cobrar, porque não podemos tomar um gol desse por desorganização defensiva nossa. Eu primeiro. A gente tem que melhorar. Bom, concordo com o Danilo nessa parte e, com todo respeito ao jornalista, mas intervalo de jogo, tanta coisa acontecendo ali, vem me fazer pergunta de seleção brasileira, ainda mais de pré-lista, galera. Ai não, né? Que nem foi o Ancelotti que fez, que fique claro, tá, galera? Seguindo com as notícias, o jovem Luigi, cria da base do Palmeiras e, sem dúvida nenhuma, um dos jogadores em ascensão. Aliás, parabéns ao Palmeiras por revelar tantos jogadores e utilizar com funções que muitas vezes a gente espera ver no nosso Flamengo e não consegue. Falou sobre a expectativa dessa disputa de domingo, afinal de contas as turbinas começaram a funcionar, não é verdade? E tudo que abrange esse jogo, afinal de contas, é briga por liderança, né, Ju? Ele disse o seguinte: será uma partida equilibrada, elogiou, para variar, o elenco do Flamengo, espera um jogo disputado. Eles têm uma equipe muito forte, foi o comentário que ele fez com relação ao Flamengo. Vai ser um jogão. E claro, espera a vitória. Óbvio, né? Se entrar esperando a derrota, é melhor nem entrar em campo, não é verdade? Nem ir, né? Verdade toda é a seguinte, amigos, apesar da diferença no momento de 4 pontos, é um jogo que pode dar um significado diferente à competição. Afinal de contas, o Flamengo cola de vez num confronto direto, caso vença. O Palmeiras abre 7, caso consiga a vitória. Vale muito a pena essa rodada, não? É o jogo do fim de semana. É o jogo. Bom, galera, e seguindo com as notícias, revelado pelo Flamengo, o zagueiro Alexandro, atualmente no Lille da França, esteve ontem no Maracanã para acompanhar a partida. E comemorou muito a vitória do Flamengo. Ele disse o seguinte: incrível, sou pé quente, você viu? Coisa linda, grande vitória e grande triunfo. Agora é seguir forte. Aí perguntaram a ele também se um dia ele pensa em voltar para o Flamengo e ele respondeu: já disse que sim, com certeza, pode cravar que vai acontecer e que um dia vou voltar para o Flamengo, pode cravar. E aí, quem se lembra dele, Alexandro zagueiro, na época de Vini Júnior também no Flamengo, o que vocês acham? Aceitariam de volta? Para acrescentar, claro, né? Ah, com certeza, todo mundo é bem-vindo, né? É? Bom, galera, e essas eram as notícias que tínhamos para vocês agora pela manhã. Lembrando, você que é novo no canal e ainda não é inscrito, dá uma forcinha pra gente, botão aqui embaixo, já se inscreve, deixa o seu like e o seu comentário, compartilhem pra geral, porque vocês sabem, juntos somos mais fortes. Muito, muito mais fortes, amigos. Pessoal, fiquem bem. Um excelente dia a todos vocês, um grande abraço e até o próximo vídeo. Amigos e amigas, tchau, tchau.